Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo, na semana passada a gente viu sobre, a gente já viu transitividade verbal, a gente já viu sujeito, e agora a gente vai começar a ver tipos de predicado, né? Primeira coisa que eu quero que você saiba em relação ao predicado. Depois que você descobre o sujeito de uma oração, tudo que te sobra é o predicado, tá? Então, por exemplo, numa frase, os alunos estão bastante ansiosos, certo? A gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o verbo da frase. Então, qual é o verbo? Estão. Aí a gente faz aquela pergunta para descobrir o sujeito. Quem estão muito ansiosos? Os alunos. Os alunos é o sujeito. Tudo que te sobra será o predicado, certo? Então, lembra que eu falei para vocês que as informações que estão no predicado sempre vão recair para um ser, para um objeto, para algo, alguma coisa, alguém, certo? E essas informações, elas estarão sempre no predicado. Lembrando que não necessariamente o meu sujeito vem no início da frase. O meu sujeito pode aparecer no meio da frase, no final da frase, não importa. Mas você pode pensar, mas Bárbara, como é que eu vou fazer quando o sujeito estiver no meio ou lá no final da frase? Não vai ter problema. Porque quando você acha o verbo daquela oração, daquela frase, e você faz a pergunta, né, a pergunta quem ou o que é que antes do verbo, você vai descobrir o seu sujeito. Não importa se ele vai estar no início, no meio ou no fim da sua oração. Descoberto o sujeito, certo? O que vai sobrar vai ser o predicado, certo? Então, eu vou apresentar aqui uma tela para vocês, aqui, beleza? Aqui está, predicado. O predicado representa as informações que temos do sujeito. Dessa forma, se analisarmos a oração abaixo, concluímos que, olha lá, os alunos terminaram a prova. Qual é o verbo? O verbo terminar. Vamos fazer a pergunta para o verbo? Quem terminaram a prova? Quem terminaram a prova são os alunos. Então, os alunos é o sujeito. Tudo que sobra vai ser o predicado. Certo? Beleza? Nesse exemplo, percebemos que o predicado veio depois do sujeito. Tá vendo? O predicado veio depois do sujeito. Mas ele poderá também aparecer antes. Então, lembre-se, isso não é uma regra fixa. O importante é sabermos identificá-lo na oração. Aí eu coloquei aqui o exemplo. Estava muito bonita a lua. Vamos fazer a pergunta. Vamos achar primeiro o verbo. Qual é o verbo? O verbo é estava. Vamos fazer a pergunta. Quem estava muito bonita? A lua. A lua é o sujeito e tudo que sobrou estava muito bonita vai ser o predicado. Outra. Corremos bastante ontem. Qual é o verbo? Corremos. Certo? Corremos é o verbo. A gente faz a pergunta para este verbo. Quem corremos bastante ontem? Quem corremos? É eu corremos? É tu corremos? É ele corremos? É nós corremos? Sim. Nós corremos muito, nós corremos bastante ontem. Mas veja que nessa frase aqui, o nós não aparece. Então, toda a minha oração inteira será o predicado. Justamente porque o meu sujeito vai estar oculto, elíptico. E a gente já aprendeu sobre isso, sobre classificação de sujeito, certo? Quando o sujeito for indeterminado, ou quando o sujeito for elíptico, oculto, a minha oração toda vai ser o predicado. Beleza? Voltando. Ao falarmos sobre o predicado, devemos sempre saber que a característica principal desse termo
é a presença do verbo. Bom, o que eu quero dizer com isso aqui? Tá? Eu quero dizer que todo predicado é necessário que se tenha um verbo. Não existe predicado sem verbo. O verbo tem que estar no predicado. É obrigatório, ok? Não existe predicado sem verbo. Tranquilo? Pois sem ele nada existirá. Assim sendo, esse verbo apresenta algumas características próprias. Dependendo da maneira como eles se apresentam, o predicado recebe classificações específicas. Olha só. Quando a gente aprendeu tipos de transitividade verbal, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, intransitivo de ligação, eu falei para vocês que isso era muito, muito importante. Quem não lembra, volta a essa aula de transitividade verbal, tá? Tradutores, só para você relembrar, tá? Por quê? O meu predicado, ele possui 3 classificações. Ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. A classificação desse tipo de predicado depende exclusivamente dos verbos e complementos. Se o meu verbo for transitivo direto, o predicado vai ter uma classificação. Se o meu verbo for verbo transitivo indireto ou verbo não transitivo, ele vai ter a classificação. Se o meu verbo for verbo de ligação, ele vai ter uma classificação. Ou seja, o meu predicado, a classificação do meu predicado vai depender exclusivamente do verbo que vai estar dentro daquela oração. Então, por exemplo, o primeiro aqui, predicado verbal. Nele há a presença de um verbo chamado nocional. Eu vou até acrescentar aqui para você. O que é o verbo nocional? Ó, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo, certo? Então, quer dizer que todo predicado verbal é necessário que se tenha um desses verbos aqui, certo? Se não tiver um desses verbos, o meu predicado não vai ser verbal, tranquilo? E esses verbos sempre vão indicar uma ação. Por exemplo, correr, pular, assistir, querer, estudar, analisar e assim vai. Bom, todo predicado verbal, assim como no sujeito a gente tem núcleo, no predicado verbal a gente também tem núcleo. E o núcleo do predicado verbal vai ser sempre o verbo. Exemplo, eu estudei muito hoje. Qual é o sujeito? Eu. Como é que eu sei que é o eu? Porque eu fiz a pergunta. Quem estudei? Eu estudei. Então, o meu sujeito é o eu. Tudo que sobra, estudei muito hoje, é o predicado. E como é que eu sei que é o predicado? Porque o verbo indica uma ação. Certo? Ali ele é até um verbo intransitivo. Por que ele é um verbo intransitivo? Porque muito é advérbio de tempo e hoje muito é advérbio de intensidade e hoje é um advérbio de tempo. Mas se você observar, o verbo estudar é um verbo que expressa ação. Aí eu pergunto, nessa oração aqui, eu estudei muito hoje, qual é o núcleo do predicado? É o verbo. Sempre. Temos o predicado também chamado de predicado nominal. O predicado nominal, ele só vai ter como verbo chamado verbo de ligação. E eu já até coloquei aqui para você quais são os verbos de ligação que mais aparecem, certo? E eles são muito fáceis de ser identificados, por quê? Para esses verbos aqui serem verbos de ligação, o verbo ser, estar, ficar, continuar, aparecer, permanecer, andar, virar, tornar-se, eles só serão verbos de ligação se depois dele vier um predicativo, ou seja, uma qualidade lá para o sujeito. Olha o exemplo. Patrícia está triste. Eu pergunto para você, qual é o verbo? Aí você marca aqui, ó, professor, o verbo é o estar. Professor, eu me lembro que o estar, que vem do verbo estar, está lá na tabelinha dos verbos de ligação. Eu falo para você, você tem razão. Só que para ele ser verbo de ligação, você tem que olhar depois. Ver o que vem depois. Depois vem qual termo? Ah, vem o triste.
Veja que o triste é uma qualidade para a Patrícia, é uma qualidade para o sujeito. Então, esse está realmente é um verbo de ligação. Por que que ele realmente é um verbo de ligação? Porque depois dele, eu tenho aquilo que eu chamo de predicativo, que é a qualidade. E aí, qual vai ser o núcleo do meu predicado? O núcleo do meu predicado nominal vai ser sempre o predicativo, vai ser sempre a qualidade, tá? Que aqui no caso é o triste. Lá no predicado verbal, a gente viu que o núcleo é o verbo, estudei. Aqui no predicado nominal, a gente viu que o núcleo é a qualidade, é o predicativo, é o triste. Certo? Por último, a gente tem aqui o que a gente chama de predicado verbo nominal. Pelo próprio nome já diz, eu terei os dois núcleos, o núcleo do predicado verbal e o núcleo do predicado nominal. Ou seja, eu terei um verbo que não é verbo de ligação, e sim um verbo que indica uma ação, e terei o núcleo do predicado nominal, que vai ser o triste, que vai ser a qualidade. Então, olha aqui o exemplo. Ao mesmo tempo, tá, gente? Na mesma frase, eu terei o predicado verbal, né, o núcleo do predicado verbal, que é o verbo, e eu terei o núcleo do predicado nominal, que é o nome, que é a qualidade. Presta atenção aqui. Meus primos chegaram cansados. Aí você vai olhar. Chegaram é o verbo, certo? O sujeito é meus primos. Observe que chegaram é um verbo que indica uma ação, né? A ação de chegar, ele praticou uma ação. Qual foi a ação? Qual foi a ação? A ação de chegar a algum lugar. Beleza, é um verbo intransitivo. Mas cansados, eu tenho aqui também nesta mesma frase uma qualidade. Né? Qual é a qualidade? Cansados. Veja que cansados é uma qualidade para meus primos. Né? Mesma coisa se eu falasse assim, ó, a professora corrigiu a prova nervosa. Quem é o sujeito? A professora. Qual é o verbo? Corrigiu. Né? Veja que corrigiu é um verbo de ação. Ele não é verbo de ligação, até porque não está nem aqui. Certo? Esses aqui são verbos de ligação que a gramática já nos oferece. Olha, esses verbos aqui serão verbos de ligação se depois dele vier uma qualidade. Beleza? Só que chegaram, corrigiu, não são verbos de ligação, são verbos que indicam uma ação. Mas, ó, a professora corrigiu as provas nervosa. Veja que eu ainda tenho o termo nervosa, que é uma qualidade que eu dou lá para o sujeito, que no caso é a professora. Então, o verbo é corrigiu. Corrigiu o quê? Corrigiu a prova. Então, a prova é o objeto direto e corrigiu é verbo transitivo direto. Se parasse aí, o predicado só seria verbal, né? Mas como eu coloquei nervosa, como eu acrescentei uma qualidade, um predicativo, né? Eu vou ter aí, nesta mesma oração, o verbo de ação e também terei o predicativo. Então, ao mesmo tempo, eu terei o predicado verbo, que é verbal, mais nominal, certo? Eu terei dois tipos de predicado, ok? Tudo bem, gente? Eu vou enviar para o YouTube lá para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a prof, tá? E vou enviar também exercícios, para vocês mandarem super bem, tá? Um beijo, fiquem com Deus.